Olá a todos, eu sou o Anderson Lucas e esse é o podcast Destrave com Priscila Vieira. E nada mais, nada menos do que a Priscila, a nossa entrevistada. Priscila, que é Master Coach, profissional do desenvolvimento humano, escritora, palestrante, mãe do Marcos Augusto, minha linda e maravilhosa esposa e psicanalista em formação. Priscila, é uma alegria estar aqui com você. Que bom, né? Que destrave na nossa vida, inclusive. Esse podcast é algo assim que eu sonhei, que eu busco levar através dele o destrave mesmo para a vida das pessoas. Eu sempre sonhei em ajudar muita gente a destravar em suas vidas, a descobrirem o modo de viver e não de sobreviver, sair da sobrevivência. Por isso que esse primeiro tema para a gente vai ser muito importante. E é uma honra e uma alegria eu estar aqui com meu esposo nesse projeto lindo, para a gente ajudar muita gente, né, amor? Com Para a gente certeza. conseguir levar para as pessoas uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, de viver, de agir, de ter realmente um desenvolvimento pessoal, que é o que eu trabalho, e entendendo que destravar na vida é a gente chegar a novos níveis, a gente levar nossa vida para um novo nível. Então, tudo vai sempre de acordo com as nossas escolhas, com aquilo que a gente realmente deseja viver. Passamos por alguns desafios para chegar aqui nesse primeiro episódio, mas como é bom a gente superar os desafios, como é bom a gente vencer, como é bom a gente se desafiar e chegar realmente onde a gente quer. Então, a alegria receber vocês. Se você realmente quer se desenvolver, crescer, esse papo aqui vai ser muito legal, porque a gente vai trazer experiências pessoais, desenvolvimento, o que a gente pode fazer na prática e uma nova forma de pensar. E Priscila, o tema do nosso primeiro episódio e também a minha primeira pergunta para você é: eu estou realmente vivendo ou apenas tentando sobreviver nos meus dias? É um tema muito importante, porque a vida da gente precisa trazer essa realidade. Eu estou vivendo ou sobrevivendo? Mas qual é a pergunta? A pergunta é: como uma mulher pode perceber que está sobrevivendo e não verdadeiramente vivendo? A gente entra no modo sobrevivência quando nós simplesmente deixamos de nos olhar. A mulher tem uma fase que na vida dela chega um problema, chega algo que realmente, ou vários, né, que deixou essa mulher muito mal. Eu falo de experiências que eu tive, como um divórcio, estou no meu segundo casamento, mas eu passei por um divórcio com um filho pequeno. Então, a sobrevivência chega quando a gente se vê perdida, quando a gente vê em algum tipo de luto, que existem vários na vida de uma mulher. As perdas, os processos que ela vive. Então, a gente começa a entender que o lado da vida não está muito bom e a gente se afunda cada vez mais e vai sobrevivendo. A sobrevivência chega quando eu fico muito doente, quando eu realmente não tenho forças para lidar com os problemas, quando eu estou deixando realmente aquilo que eu sou de lado. Então a mulher começa a perceber quando ela não está bem, né. A gente vive uma vida, assim, muito corrida, muitas vezes, muito atribulada, com muitas coisas para dar conta, e a gente percebe que isso vai realmente nos deixando para baixo. Então sobreviver é você não ter essa alegria de viver, é você não dominar as áreas da sua vida, é você não determinar o que você quer viver, realmente você não dá essa importância, que eu me trabalhando, que eu me olhando, que eu me desenvolvendo, eu vou chegar, no lugar que eu desejo. E essa sobrevivência não significa que você passou por um grande sofrimento e é ali, né, você parece que está ali sobrevivendo, mas na verdade é sobrevivendo mesmo, que é o dia a dia, né, que é aquele Claro. sentimento de
de que tá faltando alguma coisa, de que não tem aquela felicidade que você gostaria de ter, de que as coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria que acontecesse, né. Então acho que Sim, claro. esse modo de sobrevivência mesmo do dia a dia, né. Viver no automático, fazer as coisas de qualquer forma, ir para o trabalho à força, cuidar de qualquer jeito dos seus filhos, tá num casamento que não tá bom, tá ruim, você tá ali sustentando, empurrando com a barriga. O modo de sobrevivência é isso, é você também, simplesmente viver uma vida que não é boa para você. É um piloto automático, né, você tá ali no piloto Com automático, certeza, né. vai aceitando, vai deixando, vai permitindo, vai dizendo sim, doendo por dentro, e isso dá um certo ar de sofrimento, né, porque sobreviver é sofrer, a gente não pode fugir disso. Eu quero viver, se eu quero viver, eu tenho o quê na vida? Alegria, abundância, vontade, felicidade, plenitude. Eu tenho, sabe, o desejo de cada vez mais crescer, querer ser melhor, estar dentro de um propósito, de uma missão, e esse despertar acontece quando eu destravo para aquilo que eu estou vivendo, que eu estou vivendo. Você acha que se a mulher chegar de frente para um espelho, olhar para ela, tanto visualmente, mas internamente, e ela fazer realmente uma pergunta, se tá ou não feliz, se aquilo que ela tá vendo no espelho representa ela ou não, ou representa aquilo que ela gostaria de ser, você acha que esse pequeno exercíciozinho pode revelar para a mulher se ela tá ou não nesse modo de sobrevivência? É, eu tenho uma ferramenta do espelho que eu gosto de fazer comigo mesma, eu já levei minhas mentoradas a fazerem, que é olhar profundamente nos seus olhos, através do espelho. Quando você faz isso, e você se encara, você consegue ser muito honesta com você. Você consegue, com bastante honestidade, dizer para si mesma se está bem, se você vive bem, se você tem uma vida boa. O que que precisa realmente acontecer? E é tão profundo se olhar, né, é tão profundo se acolher, é tão profundo entender o seu momento, que leva você a estar cada vez mais preocupada com o seu bem-estar, preocupada com aquilo que você realmente quer viver. Tem mulheres que não conseguem nem ver qualidades nelas, inclusive. Então esse exercício é muito importante. Eu tenho várias metodologias e exercícios que eu faço, que eu criei ao longo da minha jornada, para que as mulheres elas se compreendam e vivam realmente o autoconhecimento. Sim. E pela sua experiência, né, de já ter, ajudado muitas mulheres, entrevistado muitas mulheres, quais são os sinais mais comuns de uma mulher que perdeu a conexão consigo mesma? Ela não está vivendo o bem-estar e ela deixou simplesmente de se olhar. E ela está priorizando tudo menos ela. Quando a gente foge da gente mesma, a gente realmente não está, conectada com a nossa essência, com quem nós somos, com o que realmente nós queremos. Então essa desconexão ela acontece ao longo do tempo, quando eu vou priorizando muitas outras coisas e vou me deixando de lado. Então eu quero me conectar comigo mesma, então eu preciso olhar nos mínimos detalhes, coisas pequenas, como um momento de banho, que é muito seu, um momento de autocuidado, um momento de um exercício físico, de uma leitura, um momento sozinha, sabe, de fazer alguma coisa por você, de escrever, se desenvolver, fazer algo que vá levar você para esse crescimento, para esse olhar e essa conexão consigo e dizer: "Eu importo, eu vou me priorizar, eu quero me priorizar", porque é uma decisão fazer isso, sabe. Eu vejo muito por esse lado. Maravilha. E é possível parecer feliz por fora e estar completamente apagada por dentro? Tem pessoas que querem sustentar isso, mas a gente não consegue sustentar, porque muitas vezes a gente se cuida muito externamente, Uhum. faz muitas coisas, mas no fundo a gente não está bem. Muitas pessoas perguntam: "Como você está?" E você responde: "Eu estou bem", mas você não está.
Então você passa por questões internas que você só vai se confrontar quando você chega na sua casa, quando você está ali sem ninguém ver. Então, hoje, o que eu defendo é você viver realmente de uma maneira que você tenha paz, plenitude, alegria, que você busque estar bem. Você não vai viver um mundo de fantasia onde você não vai ter nunca um problema, você nunca vai ter uma aflição, você nunca vai estar em baixa, porque a gente tem momentos de baixa, hormonalmente falando, até nossos hormônios, né, em momentos que nós temos de ciclo menstrual, a mulher passa por isso ou menopausa, então a gente vai ter momentos de baixa, mas o que eu faço com isso? Eu preciso buscar o meu bem-estar. Eu preciso determinar que eu não vou aceitar ter uma sobrevivência, e sim eu quero viver. Uhum. E não é um problema, né? Não é um demérito ou uma demonstração de fraqueza você falar ou dizer que não está bem naquele momento, que está passando por Claro, alguma situação a um gente pouco tem mais que difícil, né? claro, a gente tem que cada vez mais defender que a gente precisa ser muito real, a gente precisa ter uma vida real, entendendo que tem os momentos bons e os momentos ruins. Mas, às vezes as pessoas falam sobre positividade tóxica, né. Mas o que eu entendo é que tem muita gente, eu sou uma pessoa dessas, que não aceitam viver muito tempo numa baixa. Eu não quero viver na baixa. Eu desejo sair de uma energia ruim. Se eu percebo que eu estou numa energia ruim, e se realmente eu preciso descansar, eu vou descansar. Mas eu não quero permanecer numa baixa. Eu quero mudar minha energia, eu quero movimentar minha vida, eu quero fazer as coisas acontecerem, eu quero estar de bem comigo mesma, de bem com as pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente tem esse comando. Você dá o comando para sua vida. Se você permanece ali naquela energia, as coisas vão pesando cada vez mais. Então não é legal. E a Priscila é assim mesmo, viu, pessoal? Quando acontece alguma coisa assim, ela, não, vambora, bola pra frente, vamos seguir, tudo vai dar certo. Então ela tem essa energia, assim, muito forte dentro dela. Eu não fico presa no problema, Não, gente. de Não forma dá, nenhuma. não dá. Se tem uma pessoa que não fica presa num problema, é a Priscila. Quero resolver, a vida tá aí pra gente resolver. Então, quando você se olha, você consegue perceber a sua necessidade, o que você precisa. Você vai saber, mas você vai saber quando você vive o autoconhecimento. E eu tenho um curso de autoconhecimento, que é o Jornada da Iluminada, que lá o que acontece? Lá você responde perguntas. A cada aula, no final, tem um material com perguntas. Então, se eu tenho essas perguntas e eu escrevo no caderno as minhas respostas, eu estou vivendo o autoconhecimento, eu estou trazendo para mim uma realidade. Eu trago do subconsciente, muitas vezes, algo para o meu consciente. Eu materializo as minhas respostas ali, eu trago essa realidade para a minha vida. E eu começo a me compreender. Porque talvez você não se conheça a tal ponto de compreender o que você está vivendo. E é preciso fazer esse exercício, é muito bom, inclusive. Sim. E você acha que tem um momento na vida das mulheres que costuma começar a esse modo sobrevivência, que ela costuma entrar nesse modo? Olha, quando você se deixa de lado e de repente aconteceu um problema muito sério na sua vida, e aí você se permitiu ficar nesse problema, então ali você está em modo sobrevivência. Existe um start para o modo sobrevivência. Às vezes você tem uma baixa, às vezes você passou por um momento de ansiedade, às vezes você teve uma depressão, aconteceu algo ruim na sua vida e você se entregou. E aí você tá ali sobrevivendo, muitas vezes é isso. Ou mulheres que nem aconteceram coisas ruins, mas elas se desleixaram, elas se deixaram de lado, elas não se priorizam, elas dão conta de tudo, menos delas. Você acha que pode acontecer isso no momento, por exemplo, de separação? De passar por um processo, às vezes, de separação e a partir dali ela entrar numa vibe ali mais de Sim, sobrevivência, sim. de baixo. Eu posso falar com propriedade, eu Sim. passei por um divórcio, estou no meu segundo casamento, e eu penso que, nesse momento do divórcio, a mulher está em luto. Ela vive um momento de luto, um momento de perda. Então você está nesse modo de sobrevivência, porque você ainda está
compreendendo tudo o que aconteceu, né. A mulher ela não casa para se separar, pelo menos as mulheres elas querem muito que dê certo. Então todas as vezes que a gente passa por um momento assim, a gente compreende, né, ali que nós estamos nessa baixa e vamos vivendo esse luto e aos poucos a gente vai retomando. O que que eu fiz? Eu busquei o meu desenvolvimento pessoal realmente. Eu já busquei fazer uma pós-graduação, quando eu me divorciei, eu estava desempregada, com um filho de 2 anos, e eu não tinha nada. Eu simplesmente estava passando por esse processo em um momento, assim, doloroso da minha vida, sem nada. E aí eu comecei a buscar, né, fazer entrevistas, voltar para o mercado e conseguir começar recomeçar, retomar minha vida trabalhando, e aí eu me inscrevi numa pós-graduação. Eu tenho uma pós-gestão estratégica de negócios, porque eu lidava com negócios imobiliários, então eu tinha que estar na ativa. Eu comecei a me olhar de tal maneira que eu não aceitava estar parada, eu não aceitava, eu tinha que lutar e viver, e eu tinha sede. Então eu fui trabalhando cada vez mais o meu desenvolvimento, o meu crescimento, colocando meus talentos mesmo para Uhum. fora, eu não podia ficar naquele modo de sobrevivência. Mas até que isso acontecesse, de eu descobrir a vida realmente, voltar para a vida realmente, eu tinha muitas alergias, eu tinha muitas dores de cabeça, às vezes, eu não queria me levantar, eu tinha que me levantar para dar conta de tudo, mas eu ia à força, o corpo às vezes não quer responder. A mente sabe que você quer e que você tem que ir, mas o seu corpo está ali pesado, o que que você faz? Você levanta, minha amiga, e vai. É porque às vezes tem mulheres que têm decisões que a levam a se afastar da própria essência, né. Exato. E aí você começa a observar o que te faz bem, começa a observar o que é bom para você e você vai priorizando isso. E por que tantas mulheres colocam todo mundo como prioridade e acabam esquecendo de si mesmas? Historicamente, as mulheres tiveram que de que lutar pelos seus direitos, né. Elas lutaram pelos seus direitos, elas precisaram lutar pelo espaço que elas têm hoje, precisaram passar por inúmeras repressões, inúmeros problemas, inúmeros desafios que levaram a mulher a sempre ter que dar conta do externo para se provar. A gente precisou se provar muito, né, até hoje em empresas, em organizações, em instituições, as mulheres elas precisam provar que elas são capazes, porque naturalmente a sociedade ela não nos deu isso. A gente precisou lutar muito para chegar onde a gente está. E, por isso, a gente se deixa muito de último, sabe, por último, a gente faz tudo para dar conta de tudo que está ao nosso redor, mas a gente se coloca por último. Então existe historicamente essa necessidade da gente provar, infelizmente, e que muitas mulheres destravaram para não ter que provar. Hoje eu tenho muita consciência que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso fazer o meu trabalho, cumprir a minha missão, viver a minha vida, ser feliz, estar bem, e aí, se as pessoas se conectarem comigo, elas vão vir até mim, elas vão estar nas minhas redes sociais, elas vão me procurar como profissional, elas vão realmente ser atraídas pelo que eu sou, e eu não vou precisar provar nada para ninguém. Então, a gente tem que ter essa consciência. Eu vejo muitas vezes que as mulheres acabam associando o amor ao sacrifício, a conquista ao sacrifício, né, como se um fosse dependente do outro. E que na verdade não é, né. Então, assim, Não, você não. pode ser amada e amar sem necessariamente ter um sacrifício ao entorno disso, né. É um esforço muito grande para fazer as coisas e a gente não precisa viver, deixar as coisas fluírem, deixar que tudo vá bem de acordo com o que naturalmente acontece, com o que naturalmente acontece. Porque se eu tenho muito esforço, eu forço para que as coisas aconteçam, vai dar errado. Até relacionamento, né, quando a mulher tá ali muito em cima do homem, tá forçando para acontecer alguma coisa, para que dê certo, esse relacionamento, ele vai sendo afastado, ele vai se afastando cada vez mais. Então tem que ser muito natural. A sua energia ela tem que estar junto com a energia da vida, que flui,
que acontece naturalmente. Você vê a natureza, né? Uhum. Tudo natureza é tão naturalmente vai acontecendo, vai nascendo, vai morrendo, vai chegando novamente, vai, sabe? É tudo muito natural e a gente quer forçar e não dá para forçar. A gente tem que viver as coisas, compreendendo o nosso papel, mas deixando que as coisas fluam. E se você está gostando desse nosso bate-papo, não deixe de curtir o canal, não deixe de deixar o seu like. Para a gente é super importante para que Sim. toda essa mensagem, todo esse, né, esse Bate-papo. bate-papo, essa reflexão chegue para mais mulheres, para mais homens também, que tem muitos homens também que merecem ouvir Isso o que a mesmo. Priscila está trazendo Com aqui. certeza, não é um podcast só para mulheres, eu falo muito para as mulheres, mas eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitos homens também, tá? Fica conosco. E ajudar os homens a entender As a sua mulheres, né? esposa, a sua parceira então assim, a entender as mulheres e com certeza vai ajudar muito a tirar essa mulher que está vivendo ali esse momento de, né, de Sobrevivente. É desconexão, de isso, sobrevivência, com né, a sair certeza. dessa situação. E o que essa vida em piloto automático pode custar a longo prazo? Nossa, quando a gente não entende o que a gente quer, fica muito difícil, porque vão chegando as doenças, vão chegando os problemas, físicos, mentais, muitas vezes, emocionais, e é muito difícil você querer carregar um peso muito grande ao longo de vários anos. O piloto automático traz muito disso, mas qual a beleza da vida para você? Você já entendeu o que que realmente você quer viver? E um dos projetos que eu vou lançar, que é o meu novo curso online, é o programa Cenário Ideal, que é justamente trabalhar a vida que você deseja, a vida que você quer, a vida dos seus sonhos, trabalhada, olhada, identificada, determinada. Então, muitas vezes as pessoas estão no automático porque elas ainda não determinaram qual vida elas querem. Como você quer viver nas áreas da sua vida, no relacionamento, no seu trabalho, com as pessoas, onde você quer morar, o que é que você quer fazer, o que você quer ter, como você quer ser? Porque hoje a gente tem que olhar muito para nós, para o nosso interior. O que eu quero ser, o que eu desejo fazer da minha vida, que hoje está muito ruim, hoje não está dando certo. Então não aceite viver no piloto automático, não aceite ter a vida que você tem se ela está ruim. Queira mudar essa realidade. E Priscila, para mudar a realidade, para colocar em prática, para, né, pra e saber exatamente esse caminho que você quer seguir, eu queria que você falasse um pouquinho do exercício de escrever isso no papel, né, desse exercício que você inclusive me ensinou e que funciona muito bem, viu, pessoal? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que parece simples, mas tem uma profundidade que só na hora que você tá fazendo, tá escrevendo, é que você percebe. Inclusive o meu relacionamento com o Lucas, ele foi criado através do caderno, tá, gente? Óbvio que eu determinei como que eu queria viver um relacionamento, como que eu queria que fosse, como que eu queria que ele me tratasse, e chegou igualzinho. O que acontece no caderno é que quando nós escrevemos, se torna uma materialização daquilo que a gente quer viver. Então, eu fui muito fiel ao meu caderno e sou até hoje, porque meus sonhos, meus projetos, meu autoconhecimento, meu desenvolvimento pessoal, tudo acontece no meu caderno. Tenho vários cadernos. E aí eu materializo na escrita. Quando eu estou em oração, que eu faço meus estudos bíblicos e tudo, eu também escrevo cartas para Jesus, escrevo os meus desabafos para ele, escrevo coisas que eu aprendi na Bíblia, que eu aprendi com a palavra. Então você tem uma ferramenta, assim, poderosa para você usar, que é um caderno e uma caneta. E para você tirar do seu inconsciente as coisas que você precisa olhar e trazer para o consciente. Porque tem gente que não se conhece, Uhum, tem gente que não entendeu uhum. ainda como funciona. E para eu sair de algum looping, para eu sair de algum, padrão que eu tenho mental, eu preciso olhar para o que eu tenho. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo agora. Então, se você não faz isso, acaba que você está alheio a você mesmo. Então, o exercício do caderno, gente, sempre vai ser você
tomar o controle, retoma. Traz para o caderno a sua vida, traz para o caderno aquilo que você deseja, traz respostas. Eu trabalho muito com perguntas. Inclusive, tem várias aulas aqui no YouTube que tem várias perguntas que eu faço nessas aulas que as pessoas podem ir assistindo e escrevendo e respondendo. Isso vai dar uma clareza assim absurda na sua vida, para que você realmente busque essa vida e saia da sobrevivência. E eu imagino que você ali nos momentos que você está ali justamente exercendo seu papel de coach, né, trabalhando com as perguntas, eu acredito que deve acontecer muito ali da mulher que está conversando com você e você está ali provocando ela, fazendo as perguntas de em uma determinada dessas perguntas ela acordar ali, né? Parece que Claro, é várias como se vezes. abrisse uma cortina, né? E ela Sim, pudesse ver o sol, fala assim, caramba, como eu não pensei nisso, como sim. eu não Já me olhei para isso. aconteceu de eu fazer uma pergunta e a mulher só chorar. Porque a pergunta foi tão profunda, bateu tanto naquilo que ela precisava, é como se o destrave dela tivesse sido tão grande que ela não conseguia responder. Ela só chorava. Então, muitas vezes acontece ali, através da pergunta, uma libertação muito grande. Um cair na real muito grande, um descobrir que a vida realmente precisa ser vista de uma maneira muito especial, porque nós somos especiais. Se todas as pessoas compreendessem o quanto elas são especiais, elas não se colocariam por último, elas não se diminuiriam, não se sentiriam inseguras, com tantos medos. E esse exercício ele é diário. "Ai, Priscila, você não tem medo?" "Tenho medos, mas eu não aceito que o medo me domine. Eu não aceito que o medo me tire do lugar que eu tenho que estar. Eu não aceito que o medo faça de mim como uma refém." Tem gente vivendo refém dos medos, e isso é muito doloroso. Verdade. É. Priscila, a gente está se encaminhando aqui pro final do nosso episódio, mas antes eu queria te fazer mais uma pergunta. Para a mulher que está nos ouvindo hoje e percebeu que não está vivendo, mas apenas sobrevivendo, qual é o primeiro passo para que ela precise dar para começar a mudar essa história, mudar a vida dela? Então, assim, você falou de vários, né, vários exercícios, de vários, né, de várias possibilidades ali de trabalhar isso, mas se ela se tivesse que escolher um primeiro passo, pela sua experiência, qual seria esse primeiro passo? Se priorize, porque a prioridade, ela sempre vai dar para você, eh, o caminho de se olhar. Então o desenvolvimento pessoal, ele vai te chamar para essa priorização. Você vai ver vídeos. Quantos vídeos eu não tenho nos meus canais de redes sociais que ajudam pessoas gratuitamente? Então você vai ver uns vídeos, você vai começar a estudar, você vai começar a se compreender, você vai começar a se olhar de tal maneira que você vai entendendo o seu universo e onde você quer chegar. Não adianta você viver a sua vida no automático sem se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente começa a despertar para o que a gente quer fazer. E a gente vai descobrindo os caminhos cada vez mais. E a gente não vai abrir mão disso. A gente vai querer sempre estar no lugar que a gente quer estar. A gente vai sempre querer construir esse cenário ideal que eu falei aqui, né? O cenário ideal é a vida ideal que eu quero para mim. Eu não quero viver na sobrevivência que me traz perturbações, falta de paz, sofrimento, dívidas, relacionamentos abusivos, problemas enormes financeiros, de saúde. Então, quem é que está vivendo hoje tudo isso e quer ficar nesse lugar? Agora eu só digo uma coisa: quem vai te tirar desse lugar é você. Você tem aí ferramentas, ajudas, profissionais como eu para te ajudar, mas só você vai poder fazer isso por você. São decisões que você toma diariamente. Muitas vezes a pessoa está num vício, e esse vício, ela só vai sair se disser, tomar uma decisão. Hoje não, por hoje não. Só hoje. Só hoje eu vou decidir. Aí, um dia por vez. E você vai saindo disso, porque é você que tira você do lugar. É você que pede ajuda, é você que vai estudar, é você que vai escrever, é você que vai se movimentar, se exercitar, é você que coloca na sua boca o alimento que você quer e o que você não quer, deixa de lado. Então, são suas decisões. Então, essas decisões vão trazer uma nova realidade para sua vida, com certeza. E Priscila,
para as mulheres que estão nos ouvindo e queira te conhecer melhor, te buscar em outros canais, em outras redes sociais, além desse nosso canal aqui, aonde ela pode te procurar, aonde ela pode te encontrar? Aqui no YouTube eu tenho todos os links que você me encontra do Instagram, até para contratação também, mentoria, tem tudo aqui. E você pode ir lá e me procurar e mandar uma mensagem, contar a sua história, ver se eu realmente posso te ajudar em alguma coisa da sua vida. Eu acho que a gente precisa ter uma comunicação muito boa para eu entender o que você está vivendo e se eu realmente posso te ajudar. E muitas realidades de mulheres, sim, eu posso ajudar e posso levá-la a entender que existe um rompimento que precisa acontecer, de muitas crenças limitantes, de muitas coisas, padrões já enraizados em você, que vão te levar para um novo nível. E assim eu trabalho a mentalidade, né? Essa mudança de mentalidade, esse destrave em todas as mulheres. Então vai ser um prazer muito grande ter você comigo, receber você nas minhas redes sociais e compreendendo que é muito importante que todas as mulheres elas se unam. Eu sou muito a favor de que a mulher, ela precisa apoiar umas às outras. As mulheres precisam estar realmente sempre muito perto e apoiando e não criticando, julgando, apontando, né? Às vezes a gente tem críticas tão absurdas e a gente nem sabe o que essa mulher está passando. A gente nem sabe quando a gente às vezes critica porque que a raiz do cabelo dela tá branco, né? Tem gente que até faz esse tipo de crítica, ai, tá desleixada, tá isso, tá aquilo. A gente recebe muitas coisas e por quê? Você sabe qual é a realidade dela? Então a gente precisa se olhar mais e olhar muito para a outra mulher com amor, com compaixão, com carinho, com receptividade, com sororidade, com certeza. Priscila, muito obrigado por essa conversa tão boa. E talvez o primeiro destrave não seja mudar toda a nossa vida de uma única vez, né? Então as coisas precisam e devem acontecer aos poucos. Talvez seja simplesmente ter coragem de reconhecer, né, o que a vida nos traz. E aí a gente vai trabalhando, né, vai se movimentando e vai se transformando. E eu queria deixar uma reflexão para todas as mulheres, que é: em qual área da sua vida você está apenas sobrevivendo, quando na verdade deseja voltar a viver? Não ignore essa resposta que surgiu dentro de você. Coloque no papel, como a Isso. Priscila trouxe, né? E trabalhe, busque se transformar. E este foi o nosso primeiro episódio do Destrave com Priscila Vieira. E espero que tenham gostado. E até o próximo. Se Deus quiser, é uma alegria estar com vocês. Grande beijo, gente, e até o próximo episódio. Curte e compartilha, hein?